domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Saúdo os queridos internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer de coração mesmo a todos vocês que durante todo o trimestre passado e agora nesse trimestre está me acompanhando nesse seminário. Sempre eu digo que é um grande seminário, onde nós estamos estudando sobre igreja, doutrina, história e missão. Quero mandar o meu abraço para a Luciane Maria, para o William Fernandes de Souza. Também enviando o meu abraço para Denise Ribeiro, Fábio do Carmo, Ica Valverde, Alexandre Vinícius, Cláudia de Oliveira, Sidney Ferreira da Silva e Moacir Silva. Um abraço a todos vocês, muito obrigado aí pelos comentários. Eu agradeço muito a todos que têm comentado nessa lição, dizendo a vocês que esse seminário estarei dando mais um certificado conforme estou mostrando para vocês. E esse certificado é de grande importância, porque nós vamos estar conhecendo as doutrinas, história e missão da igreja nesse trimestre. A lição de hoje é a lição de número 4, a história da igreja até a Reforma Protestante. Então, nesta lição, eu vou estar falando sobre a reforma da igreja até a Reforma Protestante, desde o seu início ali em Atos dos Apóstolos, quando a igreja se inicia ali no dia de Pentecoste. O texto áureo ele diz o seguinte: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o reino domina sobre tudo. A verdade aplicada, a verdade que nós vamos aplicar nesta lição, o estudo da história da igreja contribui para evitar os erros do passado, conhecer melhor a missão e cumprir com fidelidade nossa tarefa. A introdução ela diz o seguinte: a história da igreja é repleta de altos e baixos. Como participante dessa história, devemos deixar um legado para as gerações posteriores de compromisso e responsabilidade com a palavra de Deus. Aqui na introdução o comentador está nos trazendo que nós não podemos pensar somente nos acontecimentos de agora. Nós temos que pensar em deixar um legado para as gerações futuras. Nós vamos falar aqui da igreja no primeiro século, depois na igreja do século XV, século XVI, e que eles precisavam deixar um legado para os nossos dias. E no entanto os cristãos sofreram grandes perseguições. A história de hoje é o seguinte: dizem que Martinho Lutero sonhou que estava diante do trono do juiz de Deus, onde Satanás estendia uma longa lista com um cuidadoso registro dos incontáveis pecados de Lutero. Então, com grande intensidade, o acusador argumentava diante de Deus: este homem não pode entrar no reino. Ele transgrediu os mandamentos inúmeras vezes. Ele merece a morte. Ele não pode entrar no céu, onde só os leais e os obedientes vivem. Martinho Lutero, então, no seu sonho, ordenou que Satanás tirasse a mão da frente daquela lista. Satanás disse: não. Lutero novamente ordenou que tirasse a mão. E novamente o diabo recusou a tirar a mão de cima daquela lista. Finalmente Lutero disse: em nome de Jesus Cristo, retire a mão. Satanás então retirou a mão da lista e estava escrito: o sangue de Jesus Cristo limpa Martinho Lutero de todos os seus pecados. E aí o diabo fugiu do seu sonho. Então, meus queridos, aqui está o mistério da cruz. Jesus morreu na cruz para que o seu sangue nos libertasse de todo o pecado. Você que ainda não aceitou Jesus, que está me acompanhando nessa lição, hoje é dia de você tomar a decisão.
todo o teu passado. Uma nova história será reescrita na sua vida, porque o sangue de Jesus, uma vez que nós arrependemos e cremos em Jesus, seu sangue nos purifica de todo o pecado. O objetivo da primeira parte da lição: explanar a história da igreja até a reforma protestante. 1. A história da igreja até Constantino. Nós vamos ver a história da igreja até Constantino. Vamos ver também que a história da igreja não acaba no livro de Atos dos Apóstolos, né? Nós vemos que o próprio livro não termina com uma conclusão. Pelo contrário, deixa aberta a continuação da história da igreja. Quem lê o capítulo 28 é interessante. A história não termina, ela continua. Então, nos subtópicos, nós vamos ver o período da perseguição, o período apologético e ver também sobre Constantino. 1 em 1, o período da perseguição. Então, desde o período da igreja primitiva, o povo de Deus passou por diversas perseguições. Nós vemos ali no livro de Atos, conforme Lucas registrou. Então, a igreja foi perseguida pelo seu próprio povo. Então, a primeira perseguição aí, o seu próprio povo perseguia. Os judeus que não concordavam com aquela nova forma de ensinamentos. Então, os primeiros três séculos são caracterizados pela perseguição e martírio. A própria igreja de Esmina é considerada como perseguida. Então, se nós vemos ali no Apocalipse, nós vemos que a igreja de Esmina era considerada como uma igreja perseguida. E aquele povo ali no início, ser cristão, meus queridos, ser cristão no início desse evangelho era colocar a cabeça na forca. Porque se você se intitulasse cristão, você poderia morrer, como morreu Tiago e morreu muitos outros em defesa do evangelho, assim como também morreu Estevão. Os imperadores, eles se intitulavam deuses, mas a igreja perseguida adorava o rei dos reis, e isso fazia com que os imperadores ficassem descontentes e mandavam matar o povo, porque eles se consideravam deuses. Então os cristãos eram perseguidos por motivos políticos. Era preciso escolher entre a lealdade a César ou a Cristo. E aí não foi fácil ser cristão nos primeiros dias da igreja. Então, no período da perseguição, os romanos exigiam dos cristãos a adoração aos deuses pagãos. Muitos cristãos foram mortos por causa disso. Então, eles se opuseram ao cristianismo devido à adoração exclusiva do cristão a Deus e não adorar as suas imagens. 1.2, o período apologético. A igreja sofreu muito com os ataques externos do Império Romano. Período apologético. Dos maiores desafios foram as heresias que apareceram no seio da igreja. Tentaram associar a filosofia grega com a doutrina cristã, criando heresias. Então, naquela época, por exemplo, a cultura grega era muito elevada, e aí a cultura grega entrou no meio cristão, nesse período apologético, tentando infiltrar a cultura no meio da igreja. Isso não combinava e se tornava em heresias. Identificavam a matéria com o mal e somente aquilo que era espiritual era bom. Com isso, negavam a encarnação e a divindade de Jesus, o Filho de Deus. Então essa era uma filosofia dos gregos, né? Negava a encarnação e a divindade de Jesus. 1:3, Constantino. Constantino foi um imperador romano que unificou o império até então dividido entre os 4 outros. Então o império estava super dividido, e aí vem Constantino, né, o imperador romano, né, que em seu governo ele fez com que a fé cristã tornasse a religião oficial do Império Romano. Ele estabeleceu também, né, editou lá uma lei em que garantia à igreja a liberdade de culto. Quer dizer, menos mal, já melhora um pouquinho para os cristãos, né? Ário, que era um herege, né, ele afirmava que Jesus era uma criatura e não era Deus. Quer dizer, as heresias da época
que tentavam infiltrar na igreja, né? Mesmo sobre agora o poder do império, que agora Constantino, por exemplo, de um lado, né, ficou melhor para os cristãos, mas vamos ter problema com heresias. Porque assim é na igreja. Às vezes a igreja, ela vem seguindo um ritmo, e daí de repente muda de pastor, ela muda todo aquele ritmo. E aí há um risco para entrar as heresias. Então assim a história revela aspectos positivos e negativos nos vários eventos que envolveram a história da igreja. Nós vamos ver na história da igreja agora até a reforma, e agora estamos no período de Constantino. E aí nós vamos vendo, por exemplo, Constantino foi muito interessante, né, essa abertura que ele deu, esse edital que ele editou, mas contudo havia aí coisas que eram positivas, mas a maioria era negativa. Então, se com Constantino cessou a perseguição e os cristãos passaram a ser beneficiados, por outro lado, a igreja passou a sofrer o manejo político por parte do imperador. Tudo que vem da política vem com interesse. Nós vemos no mesmo nossos dias. Os políticos estão sempre com interesse, é bom que faça essa reforma. Mas a briga dos políticos que a gente vê lá não é defendendo o pobre, é defendendo os altos salários deles. Pois eles sabem que da agora para frente, se eles se aposentarem, vai ter um teto mínimo. Vai ser aposentado com um teto mínimo igual para todo cidadão brasileiro. Mas, no entanto, eles querem vantagem. Na minha visão, eles querem vantagem e aí fica brigando por interesse e também porque, de repente, politicamente, isso pode levar a direita a ter grande sucesso. Então, é uma guerra de interesse, não de interesse das nações. São poucos que estão interessados em beneficiar a nação com essa reforma da Previdência. Mas é importante que nós, cristãos, oramos pelo Brasil e oramos para que a reforma da Previdência passe aí na sua íntegra. É preciso libertar tanto os que estão escravizados por essa Previdência, como aqueles que querem tirar vantagem nessa lei da Previdência. Mas voltando à nossa escola, nossa lição de hoje, a história conta que na véspera de uma grande batalha decisiva contra seu maior rival, quando Constantino estava naquela guerra, né, que o general diz que ele olhou para o céu e viu uma cruz flamejante com os dizeres em latinos lá, né, e que traduzido queria dizer que o símbolo, com esse símbolo vencerá, né. Então Constantino, o que ele fez? Mandou pintar a cruz nos escudos de seus soldados. Ele viu uma cruz flamejante e aí nos seus sonhos, conforme estão dizendo a história, aí aparece uma frase lá, com este símbolo vencerá. Constantino mandou pintar a cruz nos escudos de seus soldados. Aí derrotou de goleada seu inimigo, né, Maxêncio, e virou imperador. Como sinal de gratidão, aí no ano 312 da nossa era, ele declarou que os cristãos não seriam mais perseguidos em seu império e se converteu à fé em Jesus, abrindo caminho para que o cristianismo se tornasse a religião dominante no Ocidente. Então tem o lado positivo, mas tem um lado negativo. Eu não acredito nessa conversão. Constantino, eu não acredito nessa conversão, pois ele queria dominar as coisas espirituais politicamente. Mas, contudo, não deixou de ser, de ter o seu lado positivo, porque melhorando agora para os cristãos, tendo liberdade de levar o Evangelho. Sem também aqui levar em conta, são coisas minhas, na época de Constantino, por exemplo, muitos cristãos tinham perdido aí também os primeiros rudimentos da fé que começou ali em Atos dos Apóstolos. O objetivo da segunda parte da lição: descrever os pontos que fizeram a igreja se desviar do seu propósito inicial. Então agora nesse segundo ponto nós vamos estar descrevendo as principais coisas, né, que fez com que a igreja se desviasse do período inicial. 2. A igreja do Estado Imperial e a Idade Média. Então a Idade Média representa o esforço de traduzir as experiências da igreja no mundo do Império Romano para o mundo germânico.
do subtópico da lição, vai falar sobre o período da perseguição. O 1 e 2, o período apologético. E o terceiro, mais uma vez, nós vamos também estar falando sobre Constantino. Então, 2 e 1 fala sobre a fusão entre a igreja e o Estado. Esse é o perigo. A igreja se fundindo com o Estado. O início do acordo entre igreja e Estado se deu quando Constantino se tornou governador único do mundo romano. Então eu já falei como que Constantino lá diz que teve aquele sonho, e não sei se é verdade ou não, é na história, né? E aí ele manda desenhar a cruz nas armaduras dos seus soldados. A igreja se livra da perseguição, mas fica sob o controle do governo imperial romano. Quer dizer, não, a igreja não está tendo como estatuto da Bíblia, mas o imperador romano. Aí o governo, em troca de privilégios, proteção e da ajuda que oferecia, achava agora-se no direito de interferir em assuntos espirituais e teológicos. Então é uma confusão tremenda. Aquelas pessoas que têm poder, que estão na igreja e elas não nasceram de novo, elas começam a querer exercer poder na igreja. Esse é o problema que nós enfrentamos nos nossos dias. Então, com o crescente declínio do Império Romano, com várias invasões por diferentes povos, gerando caos político e social, surge um cenário favorável para o fortalecimento institucional da igreja. Aí surge, por exemplo, aquele Papa Gregório, que muito contribuiu aí, não para a fé dos cristãos, que eu não vejo dessa forma, mas para o ponto de liberdade e para o ponto de conhecimento, onde tivemos a ampliação do poder do pontifício e de grandes campanhas missionárias, visando a conversão ao cristianismo de extremas regiões, bárbaras, inclusive até a Inglaterra. Então aí, através desse Papa, aí surgem as primeiras universidades. Então nós encontramos aqui a palavra bárbaro, que significa não grego. É isso que o comentador está dizendo nessa lição. Os bárbaros eram povos germânicos que não habitavam o Império Romano, eram povos harmônicos que viviam da agricultura e eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, aos quais eles ofereciam as oferendas e dedicavam a esses deuses as suas vitórias. E eles plantavam grãos e cultivavam animais para o comércio e para o seu próprio consumo. Então esse povo bárbaro também foi uma ameaça ali na época em que o evangelho estava se expandindo e estava vindo uma nova abertura de liberdade. Então assim a igreja era a detentora do conhecimento, tendo em vista as invasões bárbaras. Então a igreja era o porto seguro do conhecimento, pois nela se encontrava o conhecimento e a ciência. Mas o verdadeiro conhecimento nós sabemos que é ser um verdadeiro discípulo de Jesus e fazer parte da sua igreja, conforme está escrito em João 8:31. Então, apenas, talvez era um sinal de grandeza, mas não realmente de que essas pessoas, realmente a igreja era detentora desta sabedoria. O 2.3 diz, pré-reformadores. Assim como a igreja de Tiatira, que se desviou da vontade de Deus e se prostituiu, a igreja medieval foi seduzida pelo poder e se distanciou da palavra de Deus e dos ensinos bíblicos. Olha o grave erro da igreja ser dominada por pessoas influentes, tomara que não tenha na sua igreja pessoas com esse comportamento, mas muitas vezes pessoas de altos comandos que se convertem, elas muitas vezes trazem para a igreja aquele autoritarismo que elas tinham lá no alto comando. Não é exceção, mas existe. Então nós precisamos muito ter cuidado com isso, pois essas autoridades dentro da igreja distanciam o povo de Deus. E aqui nós vemos já, por exemplo, o lado positivo de Constantino e agora o lado negativo, que a igreja passa a viver conforme a lei do imperador e daí ela se desvia do verdadeiro projeto de salvação de Deus. Então grandes tributos eram recolhidos pelo Papa. Agora nós entramos na época papal,
em que o Papa estabeleceu como o grande imperador, e a igreja começou a monopolizar a fé. Então agora, por exemplo, de imperador, aí o papado agora toma o poder. Na realidade eles tomam o poder e querem governar todo o mundo, todo o universo. E agora é os papas que deita e rola. Nós vemos que nessa transformação até chegar à reforma, que foi no início aí do século XVI, havia as eleições eram uma forma de colegiado, né, para eleger arcebispo, para eleger essas pessoas da igreja, né, e uma das famílias nobres, né, participante do colégio eleitoral, teve a ideia de se apossar de um dos arcebispados. Esse cargo estava vago e aquele camarada, né, queria ser um arcebispo. Então o escolhido para esta manipulação e que queria esse cargo era Alberto de Brandeburg. Todavia ele não tinha a idade mínima necessária para isso, e assim foi necessário obter uma autorização especial do Papa, marca aí, do Papa Leão X. E aí veio o jogo de interesse da igreja. Aí essa autorização, o Papa cobrou elevada quantia de dinheiro. Se você quiser, tem que pagar isso. Como a igreja precisava de recursos para construir a Catedral de São Pedro, que estava em construção nessa época, o Papa agora usa subordinar esse camarada que também estava exercendo um cargo por interesse, conforme conta a história. Aí ele conseguiu o dinheiro, né, mediante empréstimo dos banqueiros, pagando uma taxa exorbitante de juros. E agora o que ele faria para pagar esse empréstimo? Então o novo arcebispo, né, Alberto, ele recebeu do Papa Leão X o direito de vender indulgências, sendo que metade do lucro iria para financiar a construção da Catedral Romana. Veja bem, meus queridos, como que a igreja foi perdendo o foco. E agora eles vão vender indulgências, quer dizer, vão enganar o povo, como muitos evangélicos hoje estão vendendo indulgências. Muitas igrejas evangélicas vendendo indulgência, traz sal, traz rosa, traz isso, traz aquilo. Por bom que seja essa denominação e que esteja cobrando X pelo lencinho, pela toalha, são venda de indulgência, porque acha que o povo, muitos cristãos, parece que não cresce. Eu fico olhando, muitos cristãos parece que não cresce, e aí fica atrás desses amuletos. E aí esse menino, esse Alberto, ele também era bom de propaganda. Ele criou um slogan para essa campanha, né? Uma campanha promocional ainda para as pessoas, que dizia que se as pessoas pagassem, seria perdoado daquele pecado. Então, dependendo do pecado, era o preço que tinha a ser pago. Então aí ele criou um slogan dizendo assim, que logo que a moeda na caixa ecoa, uma alma do purgatório para o céu voa. E aí, meus queridos, ele conseguiu grandes somas de dinheiro, né? De modo eficiente, dramático, impressionando totalmente a igreja, né? Os ouvintes ficavam impressionados. E aí ele, convencendo, ele adquiriu esta valiosa quantia. Então nós vemos aí, de onde vem aí, meus queridos, se vocês estudarem sobre a venda de indulgência, né? Que foi feito pelos papas. É terrível, viu? É terrível, e muitos cristãos tiveram que morrer e não tiveram direito nem atendimento médico. Eles não tinham direito, porque era os papas que dominavam, que detinham o poder. Então o cristianismo se transformou em uma religião litúrgica, e as pessoas não tinham mais acesso às escrituras, somente o clero. Então daí para frente, as pessoas não, agora criou-se até o Gregório, né, que criou o cântico gregoriano, e também agora só a leitura pelos ministros. E alguns homens se levantaram aí nessa época, né, contra a igreja medieval e contra o papado. Esses homens são chamados de pré-reformadores,
pois pregavam a autoridade da Bíblia e o retorno da ideal igreja primitiva. Muitos deles morreram por esse ideal. Então nós tivemos muitos padres que morreram. Eu não tenho aqui o nome, mas teve um padre que morreu assado igual se assa um frango. Colocar ele, encostar ele num posto, amarrar uma certa distância. Isso era lei papal, matando os seus próprios fiéis. E aí acendia o fogo. Ele disse que ele viu uma velhinha que pegou um graveto e jogou no fogo. Ele disse assim com ele disse santa ignorância, né? Aquelas pessoas matavam naquela época as pessoas que não rezavam na cartilha papal de forma terrível. Então esse padre, ele foi morto como aquele churrasco que se faz, que coloca a costela aqui e o fogo lá. Então aquele povo que queria a igreja que voltasse aos marcos iniciais, sofreram e sofreram muito. Morreram sendo torturados. Não existe tortura maior do que você morrer assado aos poucos a uma certa distância. Vamos para a terceira e última parte da lição. O objetivo da terceira parte da lição: explicar a importância da reforma para os nossos dias. Então, meus queridos, a reforma teve grande importância para nós. Nós hoje vivemos, graças a Deus, essa liberdade do Evangelho, por causa de outros que deram as suas vidas para que nós hoje tivéssemos esta alegria e esse direito de termos a Bíblia em nossas mãos. 3. A reforma protestante. A igreja passou por diversas transformações, mas nenhuma delas se iguala à reforma perdida. Deus levanta um homem para desestruturar o sistema eclesiástico que se desvia de seu propósito inicial. Então nós vamos ver no primeiro tópico, nós vamos ver Lutero, e aí no 2, o segundo subtópico, o termo protestante, e no terceiro, as bases da reforma protestante. Então no 1 nós vemos sobre Lutero. Martinho Lutero foi um monge agostiniano, estudioso das Sagradas Escrituras, que durante um momento de sua vida, ao ler Romanos 1,17, foi impactado pela palavra, pois percebeu os erros que a igreja romana ensinava à luz da palavra. Então naquela época, por exemplo, nem todo mundo era farinha do mesmo saco. Existia muitos padres, como eu falei, que não concordavam com a maneira do poder que a igreja detinha para que os fiéis fossem enganados, né? E que tivessem que comprar o seu perdão. Então a mensagem do Evangelho era o critério fundamental para a compreensão do cristianismo. Foi o que Lutero percebeu quando estava lendo o livro de Romanos. Então essa era a razão pela qual não se poderia aceitar infalibilidade papal, as indulgências, dentre outros erros doutrinários. Então o Papa declarou que é infalível, quer dizer, não erra. Houve essa declaração papal e agora, naquela época, Lutero se levanta contra essa infalibilidade. E também contra esses erros doutrinários aí, dessa venda de indulgência que era complicada e as pessoas, ou forçado, ou se não forçado, acabava tendo que pagar para se sentir liberta, entre aspas, dos pecados que havia cometido. Ele afirmou que a Bíblia é a palavra de Deus e por isso somente ela é infalível, pois Deus não pode mentir. Então aquilo que ele prometeu certamente vai se cumprir. Então só a palavra de Deus é infalível. Então o termo protestante, no 3.2, em 31 de outubro de 1517, Lutero afixou suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, considerado o marco inicial da reforma protestante. Então um homem de muita coragem. Então eu gostaria que você lembre o que eu falei sobre a indulgência, sobre a campanha, sobre o Alberto, que quis um cargo ali e comprou pelo aquele cargo de arcebispo. Então vocês lembram o slogan da campanha?
que era logo que a moeda na caixa ecoa, uma alma do purgatório para o céu voa. Foi quando Albert de Brandenburg, né, se aproximou da cidade de Unterberg, né? Quando Lutero viu aquilo, Lutero ficou indignado com esse comércio do perdão de Deus, a troca, quer dizer, é chamado venda de indulgência. Indulgência é venda de indulgência, né? Então aí foi que, indignado, Lutero escreve 95 teses ali na porta da catedral, e ali estava iniciada a reforma protestante. Então o termo protestante que nós estamos vendo, então nelas condenava nessas teses que Lutero escreveu ali na igreja, elas condenavam os abusos do sistema de indulgências e desafiava a todos que tomassem conhecimento delas. Sua intenção era que a igreja voltasse ao ideal proposto pelo Novo Testamento. Então voltar ao marco inicial. E aí ele também estava falando aí sobre a tradução da Bíblia para o alemão e a impressão das teses divulgaram rapidamente suas ideias. E em 1526 foi promulgada a autorização de que cada governante de Estado estaria livre para seguir a fé que sentisse ser a correta. No entanto, em 1529, aparece outra decisão que revogou a anterior e obrigava a todos a voltar a seres católicos. O grande erro da Igreja Católica foi querer forçar todo o povo a ser católico. Aí, por causa que viemos aí no poder do império, não na liberdade de você servir com a religião que você entendesse necessário. E aí vem em 1529 essa decisão que revoga e obriga à força as pessoas a ser católicas. Quem confessasse que não seria católico seria morto. Seguidores de Lutero e representantes de 14 cidades leram um protesto, a partir daí foram chamados de protestantes. Então por que fomos chamados de protestantes? Por causa desses príncipes que seguiam a Lutero, e aí eles fizeram uma reunião ali, e aí eles leram um protesto contra esta maneira que a igreja estava atuando, e daí para frente foram chamados de protestantes. Então agora você que é cristão sabe por que somos chamados de protestantes. 3:3. As bases da reforma protestante. Os reformadores protestantes tinham em comum alguns fundamentos que a maioria das igrejas evangélicas trazem consigo até hoje. Então muitas coisas da reforma ainda encontramos em grande parte das igrejas evangélicas. Roger Olson afirma que 3 princípios protestantes da maior importância são geralmente identificados como responsáveis por diferenciá-los da Igreja de Roma e de sua teologia oficial. Então nós vemos aí a salvação pela graça mediante a fé, as escrituras acima de todas as demais autoridades, né? E o sacerdote de todos os cristãos, como a Bíblia diz que nos fez reis e sacerdotes. Então cada líder interpretava esses princípios à sua própria maneira, mas todos os compartilhavam e se esforçavam para construir com eles um novo alicerce para o cristianismo. Seu propósito comum era levar a igreja de Jesus Cristo de volta aos verdadeiros alicerces do Novo Testamento e livrá-los de todos os falsos ensinos praticados aquelas práticas corruptas. Então nós sabemos que, meus queridos, para chegarmos até a reforma, o povo sofreu muito. E depois da reforma também nós tivemos um grande período em que as pessoas foram mortas, né, e perseguidas. Concluindo, apesar de tantas ações pecaminosas dos que se dizem membros da igreja ao longo da história, nosso Senhor continua trabalhando e guiando o seu povo no cumprimento de seus propósitos. Então, através dos erros e acertos, né, olhar para a história é aprender com os nossos próprios erros, de tal forma que não venhamos a cometer os mesmos erros do passado. Então, que olhemos para frente e que aprendamos com nossos erros. Gostaria de convidar vocês para a próxima aula, né, que vocês não perdessem a próxima aula, que vai ser a lição de número 5, Avivamento e Missões na História da Igreja. Aguardo todos vocês e até lá,
na paz do Senhor. Amém.